todas as mulheres. Eu queria de coração que isso fosse uma realidade de toda mulher. Eu sou a Fabíola, fui filha adotiva, sou pedagoga, né? Eu sempre fui muito apaixonada por criança. Pouco mais de 10 anos que eu tinha vontade de ser mãe. Eu fui viúva muito cedo, aos 30 anos. Passaram-se 5 anos, eu conheci o genitor do Bento. E até então pensava que eu não era mais possível me apaixonar e tudo. E era uma pessoa que me tratava muito bem. Toda mulher merece ser bem tratada, merece ser bem cuidada. Sempre me apoiava, sempre era muito carinhoso. A gente tinha uma convivência muito boa. E em junho, né, após uma viagem, eu suspeitei, porque já estava atrasada alguns dias, e quando fiz um teste, no sábado pela manhã, chegou positivo. E uma mulher que se torna mãe, o seu estado de gestação, é o momento em que ela mais precisa de apoio. É o momento em que ela mais precisa de cuidado. E contei pra ele me apoiou. E infelizmente isso não acontece. Aquele castelo que estava sendo construído, ele foi desabado. Será que é só comigo? No sábado pela manhã eu descubro, no domingo eu sou abandonada. Não quero relacionamento com você e a gente não pode continuar um relacionamento só por causa de uma criança. É difícil um abandono, sim, mas eu acho que torna-se bem mais difícil quando é um abandono na gestação. Sua atitude de coragem de vir aqui, colocar sua cara e falar, é uma alerta. Só sabe a dor, só sabe o sentimento, a confusão mental, quem está passando. Agora sim, eu queria que a gente falasse de uma coisa que acomete não só o seu estado atual, que é o julgamento social, o julgamento das pessoas. A grávida, ela recebe o julgamento de todas as formas. Ela recebe o julgamento se ela tá com a barriga grande, ela recebe se tá com a barriga pequena, ela recebe se ela dorme muito, ela recebe se ela come muito, ela recebe o julgamento de todo lado. E eu imagino que no seu caso, você sentia esse julgamento de não ter uma figura masculina do seu lado nas consultas de rotina, nos exames. Há sim o julgamento. Você chegar no local e ver uma mulher sozinha, gestante, fazendo um pré-natal. Você pensa logo assim, meu pai desse bebê, que essa mulher veio sozinha. E como foi lidar com isso, com esse julgamento? Como está sendo? Porque você ainda está com o Bento, ainda está na rotina. Exatamente. É bem massacrante, né? A questão do julgamento. Primeiro, venha das pessoas mais próximas, porque é nesse momento que você realmente vê quem tá com você e quem não tá. Você realmente vai conhecer as pessoas nos seus piores dias. E não é quando você ganha um prêmio, não é quando você ganha uma promoção no trabalho, não é quando você ganha um sorteio, ou você se cura de algo, você compra uma casa, não. É quando você realmente está nos seus piores dias. E aí veio o afastamento, primeiramente, né? De muitas pessoas que até então estavam ali do meu lado, estavam vivendo aquele relacionamento, demonstravam felizes por aquele relacionamento. E aí, quando veio o anúncio do Bento também, ficaram muito felizes, só que ainda não sabia o que tinha por trás. E quando eu realmente comecei a soltar ou falei abertamente sobre a questão do abandono, eu vi aquele ciclo se afunilando cada vez mais. Isso no meu ciclo de amizade, no meu trabalho também, né? Que 90% é mulher, são mulheres, e desses 90%, 70% são mães. Eu vi também essa questão do olhar torto, né? De soltar, mas cadê o pai? Tá tendo apoio? Como é que ele tá muito feliz e tudo mais? Alguns eu me senti à vontade para falar abertamente, outros ainda não sabem, e outros eu simplesmente preferi abrir por uma questão de, tô de saco cheio, vou falar mesmo, e tudo mais. Quanto à questão das consultas, a primeira consulta foi a mais difícil, né? Porque até então eu sempre comunico que vai ter consulta ou algum exame,
mas a pessoa prefere não ir, prefere criar alguma coisa, né, para não estar presente. E a primeira foi muito difícil. Por que foi muito difícil? Porque na minha frente tinha um casal muito jovem, né? E aí a gente começa a se indagar. É incrível. A mãe, ela se cobra a todo momento. Mesmo ela tendo noção de que não é culpa dela, ela tá dando o seu melhor, mas ela se cobra. E eu fiquei pensando, poxa, uma pessoa tão jovem, tão nova, duas pessoas tão novas, e ele tão novo, e mesmo assim ele tá do lado dela, né? E a gente não sabe a realidade do outro, então a gente cria uma perspectiva e tudo mais. E eu, poxa, mesmo não estando dentro de um relacionamento, será que é tão difícil assim não acompanhar, tendo em vista que é o pai da criança, né? E graças a Deus hoje eu faço o meu pré-natal pelo SUS também, que é outra questão, né? Não falto nenhuma consulta, o Bento, ele graças a Deus, ele é acompanhado, está muito saudável, nós estamos saudáveis. Só que tanto o obstetra quanto a enfermeira que nos acompanha, eles sempre foram muito acolhedores. Eu vi ali que são dois profissionais muito preparados. Em algum momento eles perguntaram pelo pai da criança? Sim, perguntaram porque eles observam muito você, né? Então, você tá ali abalada e tudo mais, e eles sempre... Eles sentiram, talvez, isso, né? Eles sempre perguntam, eles tiram um momento da consulta, a maior parte, para perguntar sobre a gestante. Uhum. E eu acredito que eles, como profissionais que vão me acompanhar durante esse tempo, eles precisavam saber da minha rotina. E não houve julgamento, pelo contrário, sempre perguntando como é que tá a minha saúde física, principalmente minha saúde mental, né? Que é uma outra questão também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas em nenhum momento eu ouvi nenhuma questão sobre essa. A não ser uma vez que das várias vezes que eu precisei na emergência, que também algumas delas foram desacompanhadas, a maioria, né? Foram desacompanhadas. E teve eu não chamo nem de profissional, né? Teve uma pessoa que me atendeu, um médico que me atendeu, que soltou uma dessas piadas, né? Que não tem graça nenhuma, questão de eu estar sozinha. Você falou sobre um assunto da saúde mental, e eu acho que a saúde mental hoje ela é em pauta em qualquer classe, qualquer etnia, qualquer cultura, qualquer situação. A saúde mental é uma prioridade. É o que mantém a roda girando. Se a gente não tá bem aqui, gente, nada funciona. Nada funciona. No entanto, até quando eu vou gravar os vídeos, eu tenho uma rotina de desgaste mental, de aquela coisa, porque são duas crianças pequenas e aquela rotina cansativa e tal. E tem momentos que eu gravo os vídeos, eu tô com a cabeça tão cheia que eu não consigo me concentrar, ou então um chorinho deles já me desestrutura. E esse momento para mim também é terapêutico, porque é como se eu saísse do meu mundo e eu ficasse imersa com aquela pessoa, envolvida naquela história. Isso é muito gostoso para mim, né? Isso é um relato pessoal. E isso, a minha saúde mental se estabiliza nesse momento, né? E quais são os desafios? Pode listar 2 desafios, assim, que deve ser vários, de manter a saúde mental mediante uma maternidade solo. Eu acredito que o primeiro, eu não vou falar nem dos desafios, porque é uma lista tão grande, não tem como. Eu acho que o top 1 é a solidão. Eu acho que o meu primeiro trimestre foi muito difícil, né? Teve sangramentos, teve muito enjoo, eu perdi muito peso, questão mental também, não foi só por conta da gestação. Mas você se sente muito sozinha. Eu acredito, a Mayara, ela tem, a maternidade, ela é diferente. Mas se eu perguntar se em algum momento ela se sentiu só, ela vai me falar vários, ela vai me listar vários, sim, né? Porque é a realidade dela. Independente da tua realidade, você vai se sentir sozinha em algum momento. E no meu caso, eu me sentia sozinha porque a questão do medo, eu nunca tinha sido mãe, né? A maioria das minhas amigas já são mães, mas eu não tinha passado por aquilo. Segundo, porque eu tinha acabado de passar por um abandono.
Então fica os questionamentos na tua cabeça, né? Eles vão e voltam, né? Isso. Por mais que você trate, Sim. de alguma forma eles vão voltar. Talvez eles voltem com menos dor, Intensidade. com menos intensidade, não te machucando tanto. E a chegar ao ponto de ele voltar e você nem sentir mais, né? Ora a Deus para que chegue esse momento, e eu creio que já está chegando esse momento, e nem sentir mais. E eu acho que a solidão, ela está na maternidade em si. Tem uma frase de uma médica que fala, né, que a maternidade, ela é a solidão mais assistida. E a gente fala muito do puerpério, do baby blue e tal. Mas eu acho que é desde a descoberta. Porque o primeiro trimestre, ele acaba com você. Sim. Você sente enjoo, você sente uma mudança hormonal, você sente uma disposição. Tem mulher que tem disposição para construir e rebocar uma casa. E tem mulher que não tem coragem de levantar de uma cama. Não é preguiça, gente. É hormônio ali, e cada maternidade tem o seu perfil. Eu tive 2 e foram completamente diferentes. Parece assim que eu falei, não, parece que eu nunca fiquei grávida. E a solidão, ela acompanha. Ela já é de brinde com a maternidade. E imagine dentro do seu contexto. Porque era uma solidão não só no sentimento de medo, de angústia e tal, mas solidão física. De não ter a pessoa fisicamente do seu lado. Eu tenho um mínimo de noção do que seria isso, porque a rotina de trabalho do Thiago, ela é muito intensa. Então, fisicamente, ele não está 100% em casa. Ele está muito pouco em casa. Então, fisicamente, eu sinto falta de ter esse apoio dentro de casa. Então, eu imagino como tenha sido, multiplicando 100 vezes mais, não ter fisicamente alguém. Até que quando você tá, poxa, eu tô tonta, eu tô enjoada, eu tô com medo de levantar e desmaiar. Há essa preocupação, há esse medo. Eu, como mãe, e agora já com os meninos nascidos, a gente tem essa preocupação. E se eu passar mal, quem vai olhar essas crianças? Então há essa preocupação constantemente. E isso é solitário, porque você fica com você mesmo na sua cabeça, desgaste mental, a sua saúde mental começa a ficar ali minguada, começa a pedir socorro de tanta preocupação. Então é bom a gente encontrar meios, maneiras, válvulas, encontrar ali uma luz para a gente poder esvaziar esse momento. E eu encontro muito isso em Deus, né? Nós somos cristãos, somos evangélicos e nós temos esse conforto, esse apoio que é o Senhor, que é Jesus que nos sustenta, que nos dá essa luz. E eu acredito que se você chegou até aqui, porque Deus te sustentou. Sozinho, a gente caminha, mas a gente caminha cavaleando, caindo, muitas vezes não consegue seguir ninguém. E quando Deus está conosco, a gente cai, mas a gente sabe que tem quem nos segure, quem nos levante e nos ampare. E que nos fale, eu estou contigo. Até a consumação dos séculos eu estou contigo. Você não vai ficar sozinho. E nós temos Deus, né? Nós temos a luz da palavra que nos sustenta. E quem não segue por esse caminho, encontra outras formas, né? Não podemos excluir também a parte médica, de você encontrar uma terapia. Tem pessoas que elas precisam recorrer a este caminho porque um profissional é que vai ajudar a tratar. É tão intenso, é tão profundo que aquela pessoa está passando naquele momento que ela não consegue sozinha. E ela nem consegue sem ajuda profissional, que vai saber a melhor forma, né? E eu fico feliz de ver que você se supera a cada dia. Cada dia que passa você está radiante, gestante, e você está radiante de tanta força que você emana, vinda de Deus e de você. Você ter sido fortalecida, e o Bento te fortalece cada dia mais. O Bento, o título desse vídeo é exatamente isso, o amor que cura, né? E esse amor do Bento, o Bento chegou para te transformar, para transformar as suas dores, para mudar o contexto, para mudar o que já aconteceu e para desenhar, para trilhar uma nova história. A gente falou muito sobre os medos e tudo, e eu lembro que você falou assim, né, do seu trabalho, né? Você citou um pouco do seu trabalho e como foi esse julgamento, essa discriminação dentro do trabalho. Eu acredito que no mercado de trabalho deve ter.
tem da mãe. E ficou grávida agora, pronto. Não sei o que, vai faltar consulta e parará. E já muda o olhar. E quando é uma mãe solo, eu acredito que deve ser mais intenso. Pode falar um pouquinho sobre isso? E no meu local de trabalho, tem também essa realidade, né? E duas pessoas em especial, eu vi bastante isso, né? Uma tem uma bebê uma bebê e outra tem um rapazinho, né? Com elas eu já via isso antes da chegada do Bento, né? Antes de engravidar. No meu caso, recém-contratada da empresa, aparentemente não houve tanta discriminação, não houve tanto preconceito. Mas a gente sabe, né? Porque o pensamento é a produção dela vai cair. Quando chegar o bebê, ela vai ter que ficar um pouco mais ausente e tudo. E em relação ao meu trabalho, eu sempre vivi o meu trabalho. Né? Quem me conhece sabe que eu sempre dei o meu melhor pelo meu trabalho. E é um trabalho muito difícil, porque ele acontece praticamente 24 horas. Eu passo 10 horas dentro da empresa, mas quando eu volto para casa, muitas das vezes eu continuo trabalhando. Então, assim, quando você está gestante, realmente você não consegue render, por mais que você se esforce, né? No primeiro trimestre, eu fui muito abençoada porque eu estava de férias. Mas agora eu estou vivendo o segundo trimestre, e o segundo trimestre ele é muito longo, porque tem dia que você tem picos de energia. E aí, às vezes, você tá com tanta energia que você esquece que tá grávida. É verdade. Aí quando você já tá exausta, porque o corpo ele tá trabalhando em si muito rápido, e você lembra, poxa, eu tô grávida. Ou então, no meu caso, né? Aponta alguma dor, alguma coisa até pra te paralisar. Senão exatamente. Você não para de fazer aí as coisas. Eu tenho que desacelerar. Isso, Só que aí vem a questão da cobrança mais uma vez. Se eu desacelerar, as pessoas vão pensar que eu tô o quê? Fazendo um pouco mole, né? E todo mundo, porque a gente sabe que a nossa sociedade é assim. É como se você tivesse que provar para os outros, até para superiores e tal, que eu estou grávida, mas eu dou conta. Mas precisa ter um respeito. Gestores, chefes, pessoas que têm funcionários, tenham esse respeito, esse olhar. A mulher grávida, gente, gravidez não é doença, mas a gravidez tem sim suas particularidades. A gravidez precisa sim ter um olhar de cuidado, de empatia. A gravidez é um momento delicadíssimo da mulher. A mulher, o corpo dela vive em função de nutrir e aquele bebê desenvolver. Gente, até o cálcio do nosso corpo vai pro bebê. A gestação da Estel eu fiquei com muita sensibilidade, porque eu perdi praticamente meu cálcio. Tive que repor o cálcio a gestação inteira. E isso não é tratado com sensibilidade. Isso as pessoas ignoram. Eu queria dizer que é só a parte masculina, a visão masculina de não cuidar, ou então não ter sensibilidade porque é homem. Mas, infelizmente, as mulheres e até mães, elas são mais preconceituosas, elas julgam mais do que até os homens. É triste, gente. É triste não ter esse momento de sabe, um cuidar da outra. É assim, muito difícil. Vamos entender por que a gravidez causa tanto cansaço. É um desafio físico e tanto, de verdade. Imagina só, um estudo mostrou que a gestação gasta, em média, umas 50 mil calorias a mais. É por essa demanda de energia absurda que a gravidez é muitas vezes comparada a uma maratona. E o mais curioso é que só 10% disso vai pro bebê. O restante é o custo do processo. Tudo começa no primeiro trimestre. É aqui que o cansaço costuma pegar mais forte, né? Uma das grandes responsáveis é a progesterona. Seus níveis disparam e causam um sono incontrolável. Ao mesmo tempo, o corpo está a mil. Hormônios novos, metabolismo acelerado, mais sangue. E tem mais. O corpo está construindo um órgão novinho em folha do zero, a placenta. Sem falar do lado emocional, né? A ansiedade e as inseguranças do início também sugam a energia. Agora, vamos para a reta final, o terceiro trimestre. Aqui, as causas do cansaço mudam bastante. A diferença é que agora o cansaço é mais físico. O peso do corpo e a ansiedade da chegada pesam. Matei uma pausa. No segundo trimestre, muita gente sente uma melhora, a famosa lua de mel.
Só que na reta final, a fadiga volta com tudo. É o peso, a falta de ar, o sono picado. Pensa bem, em média, são uns 12 quilos a mais para carregar. Não é pouca coisa. Mas olha, esse cansaço é normal. Só que às vezes pode ser um sinal de alerta, sabe? Então, como diferenciar o cansaço normal de algo que precisa de mais atenção? Boa pergunta. É por isso que se investiga anemia, falta de ferro ou até problemas na tireoide. Vale a pena checar. E se junto com o cansaço vier uma tristeza que não passa, converse com o profissional. Pode ser importante. Ok, mas e aí? O que fazer para aguentar essa maratona? Vamos a algumas dicas práticas. O segredo está no básico: comer bem, beber água, descansar e se movimentar um pouco. Ajuda muito. Uma dica de ouro: dormir do lado esquerdo. Isso melhora a circulação para o bebê e para os órgãos. Ah, e comer pouquinho várias vezes ao dia evita a queda de açúcar, que é outra causa de cansaço. Mas o mais importante de tudo é: escute seu corpo. Descansar não é luxo, é necessidade. Então, que tal pensar nesse cansaço não como fraqueza, mas como a prova de uma força incrível? Agora a gente vai falar também um pouquinho, que eu imagino que é um assunto, é um ponto que é real, necessário, e você já citou lá no começo falando da disparidade de salário. Infelizmente o professor não é valorizado, nem na rede pública, nem na rede particular, em rede nenhuma. O professor merecia ter o maior salário de todas as categorias, porque é o mestre, é ele que conduz as outras profissões. E